Olá, meus alunos, tudo bem com vocês? Nesse vídeo nós vamos abordar a introdução à análise combinatória e nós vamos abordar primeiramente o princípio fundamental da contagem. Acompanhe na tela. Veja, a análise combinatória visa desenvolver métodos que permitam contar o número de elementos de um conjunto, sendo estes elementos agrupamentos formados sob certas condições. À primeira vista, pode parecer desnecessária a existência desses métodos. E, de fato, é verdade, se o número de elementos que queremos contar for pequeno. Entretanto, se o número de elementos a serem contados for grande, esse trabalho torna-se quase impossível sem o uso de métodos especiais, ok? Então vamos aqui para o primeiro exemplo, que mostra justamente situações em que você precisa utilizar ou não métodos especiais. A é o conjunto de número de dois algarismos distintos, portanto diferentes, formados a partir dos dígitos 1, 2 e 3. Então veja, eu só posso utilizar os dígitos 1, 2 e 3 e quero formar número de dois algarismos distintos, ou seja, algarismos diferentes. Então veja, eu não preciso de um método especial. Eu posso usar somente a lógica e saber que os números que eu posso formar com esses três são os seguintes, sem repetir. 1 e o 2, 12, né? E 1 e o 3. Tá? 2 e 1, que é outro número, sem repetir, e o 2 e o 3. 3 e 1, tranquilo? E 3 e 2. Pronto. Então, o número de possibilidades para de formar números a partir daqueles 1, 2 e 3 ali, seriam 6 opções, 6 números. Ok? Então veja, eu não precisei de nenhum método especial. Vamos ver o exemplo B. B é o conjunto das sequências de letras que se obtém mudando a ordem das letras da palavra paz. Anagramas da palavra paz. Preste atenção nessa palavrinha aqui, ó, anagrama. Os anagramas nada mais são do que a troca de letras na palavra. Né? Então, quando você ouvir essa palavra anagrama, você já sabe que vai permutar, trocar as letras de uma palavra. Né? Então, se eu pegar a palavra paz como exemplo, né, quais são os anagramas da palavra paz? Primeiro, a própria palavra. Né? A palavra é o anagrama dela mesma. Observe que começou com T. Então, eu posso trocar aqui o Z por segundo e o A, trocar o Z com A. Mas eu posso também iniciar pelo A. Então, fica APZ e AZP. Mas eu posso também começar pelo Z. Então, fica ZPA e fica o nosso ZAP. Olha aí, ó, ZAP. Tá ok? Então, veja que eu posso encontrar quantos anagramas? 6 anagramas para essa palavra paz. Também não precisei de nenhum método aqui especial, um método mais robusto. Agora veja o exemplo C. C é o conjunto de número de 3 algarismos, todos distintos, formados a partir dos dígitos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, eu tenho que usar estes algarismos aqui e tenho que formar números de 3 algarismos todos distintos, ok? Então, eu teria que fazer números usando 1, 2, 3, por exemplo, 1, 2, 4, 1, 2, 5, 1, 2, 6, 1, 2, 7 e assim sucessivamente. Só tentar para essa observação aqui. Ó. Observe que isso aqui dá um pouco mais de trabalho, tá certo? Olha, pode-se perceber que é trabalhoso obter todos os elementos, agrupamentos desse conjunto e depois contá-los. Corre-se o risco de haver uma omissão, ou seja, esquecer de algum número, não é? Ou repetição, contar 2 vezes o mesmo número. Usando técnicas que iremos estudar adiante, veremos que o número de elementos desse conjunto aqui vai dar 336, que é o que está mostrando aqui no texto. Veja, aqui, ó, tá vendo? Então depois a gente vai ver como é que faz isso aqui usando os métodos. Então, a conclusão que nós tiramos é que as questões pequenas, as questões simples,
Se precisa usar um método, mas se ele for um problema mais elaborado, digamos assim, eu vou precisar lançar mão de um método, né? Então, tudo está baseado nesse princípio fundamental da contagem. Então, são dois princípios. Você pode usar o princípio multiplicativo, que na verdade é o que mais nós vamos utilizar, e o princípio aditivo, né? O princípio multiplicativo ele está caracterizado pelo E, né? Então, por exemplo, olha esse exemplo. Dispondo de 3 calças e 4 camisas, de quantas maneiras diferentes posso me vestir usando uma calça e uma camisa, né? Então, vamos colocar aqui, ó, situação, calça 1, calça 2, calça 3, tá bom? Vamos colocar aqui camisa 1, camisa 2, camisa 3 e camisa 4. Estou usando aqui o K para a camisa por uma questão de conveniência. Então, eu posso utilizar calça e camisa. Veja que eu quero chamar a atenção para esse detalhe. Então, você tem que usar a calça e a camisa, de acordo com o comando da questão. Então, aqui você pode caracterizar o princípio multiplicativo. Então, vamos lá. Se eu utilizar a camisa 1, eu posso utilizar... Desculpa. Se eu utilizar a calça 1, eu posso utilizar a camisa 1, K1, a camisa 2, K2, a camisa K3 e a camisa K4. Ou seja, para essa calça aqui eu tenho 4 opções. Se eu utilizar a calça 2, também vou ter 4 opções. E se eu utilizar a calça 3, também eu vou ter 4 opções. Observem que aqui eu tenho 3 calças e para cada uma delas eu tenho 4 opções. Então eu vou ter, na verdade, 3 vezes 4. Né? Então isso aqui vai justificar o princípio fundamental da contagem. 3 vezes 4, 12 opções. Então, se você tem alguma dúvida ainda, essas 12 opções são 1, 2, 3, 4 com a camisa 1, mais 4 com a camisa 2, desculpa, estou falando camisa, mas é calça, e mais 4 com a calça 3. Então, você tem 12 opções, né, para se vestir. Agora, veja a diferença aqui desse exemplo. Olha. Dispondo de 3 modelos diferentes de tênis e 2 modelos diferentes de sandálias, de quantas maneiras diferentes posso escolher um calçado para usar? Ora, pessoal, ou você vai usar tênis ou você vai usar sandália. Então, aqui nós temos uma caracterização do ou e, por sua vez, ele caracteriza o princípio aditivo. Então, como devemos agir nesse caso? Bom, se você tem um tênis 1, um tênis 2 e um tênis 3, você tem uma sandália 1 e uma sandália 2, o princípio aditivo diz que o total de possibilidades é simplesmente uma soma. 3 opções de tênis e 2 opções de sandálias. Então, você tem 5 opções diferentes para se calçar, né? Então, você tem 3 tênis ou 2 sandálias, 5 opções. Então, veja, nós vamos abordar aqui, preferencialmente, as questões envolvendo o princípio multiplicativo. Tranquilo? Então vamos lá. Outros exemplos. Olha só, essa questão é bem interessante. Uma bandeira é formada por 5 listras que devem ser coloridas usando as cores verde, azul e preto. Se cada listra deve ter apenas uma cor e não pode se usar cores iguais em listras adjacentes, pessoal, eu não sei o que são listras adjacentes. Elas vêm coladas uma na outra, ou seja, uma no lado. Vou chamar aqui de vizinhas, listras vizinhas, tá bom? Então, nesse caso, de quantos modos se pode colorir a bandeira, tá bom? Então, vamos com calma aqui. Nós temos 5 listras, aqui é a figura, 5 listras. Eu posso usar 3 cores, verde, azul e preto. Aqui é 5 listras. Então, veja, a primeira decisão que eu tenho que tomar é saber qual a cor eu vou começar a pintar. Então, como eu não usei ainda, eu tenho disponíveis 3 cores. Tá ok? 3 cores, veja bem. Na segunda lista, quantas opções eu vou ter? Apenas 2 opções. Vocês entendem por quê? Ora, se eu tinha 3 e usei uma aqui, não posso utilizar a mesma cor que eu usei aqui. Então, só tenho 2. E na próxima lista, também, só 2, porque eu já usei uma para cá.
E na próxima lista? Também duas, porque eu já usei uma aqui, então não posso repetir. E aqui, também duas. Ou seja, pelo princípio multiplicativo fundamental da contagem, o total de opções vai ser dado pela multiplicação desses valores. Portanto, 3 vezes 2 vezes 2, vezes 2 vezes 2. Vamos ver quanto é que dá? Olha aí, ó. 3 vezes 2, 6. 6 vezes 2, 12. 12 vezes 2, 24. E 24 vezes 2, 48 maneiras, 48 modos diferentes de se pintar essa bandeira. Ok? Então, veja, foi uma questão um pouco mais interessante, tá? Essa aqui também, igualmente interessante. 5 jovens voltam de uma festa em um automóvel de 5 lugares. Eles não têm habilitação para dirigir, um deles não tem habilitação para dirigir e outro encontra-se alcoolizado. Então, esse que não pode mesmo. De quantas maneiras diferentes podem os jovens ser distribuídos nos 5 lugares do automóvel, de sorte que nem o não habilitado e nem o alcoolizado fiquem ao volante? Então, essa aqui é realmente uma questão interessante. E nós podemos aproveitar para falar de 3 dicas fundamentais para se resolver problemas de contagem. Primeiro é a postura. Devemos nos colocar no papel da pessoa que deve fazer ação e ver que decisões devemos tomar. Então, nesse caso da divisão das pessoas, dos jovens dentro do carro, você se coloca assim: como que você decidiria isso? Como que você faria isso? Okay? Portanto, a sua postura é uma postura de quem vai tomar a decisão. A segunda dica importante é a divisão das decisões. Devemos, sempre que possível, dividir as decisões a serem tomadas em decisões mais simples. Ou seja, o que significa isso na questão? Você poderia muito bem pensar em colocar as 5 pessoas logo direto no carro, mas não, você vai decidir por posição. Então, devemos, sempre que possível, dividir as decisões a serem tomadas em decisões mais simples. E aqui, essa aqui eu considero a mais importante, que é sobre as dificuldades. Pequenas dificuldades adiadas costumam se transformar em dificuldades maiores. Então, se uma das decisões a serem tomadas for a mais restrita, ou seja, tiver mais restrições que as demais, essa é que deve ser tomada em primeiro lugar. Então, pensando na questão aí, você tem 5 lugares e tem 5 pessoas. Qual é a decisão, qual é a posição crucial do problema? Ah, legal. É saber quem vai ser o motorista. Então, veja, essa posição aqui seria a posição de maior restrição. Então, a pergunta é a seguinte: quantas pessoas podem assumir esse lugar aqui no carro? Muito bem, 3 amigos. Então, você tem 3 opções, porque um está alcoolizado e o outro não é habilitado. Então, você tem 3 opções. E o passageiro ao lado do motorista, quantas opções você tem? Quem sabe? Ah, muito bem, 4 opções. Professor, não entendi. Por que 4? Porque, veja só, são 5 amigos. Você já usou um aqui no motorista, tá? Então, você tem 4 opções para o carona, ou seja, para a pessoa que vai de passageiro ao lado do motorista. E sobraram, então, 3 lugares para 3 pessoas. Então, aqui, nessa posição, você tem 3 opções. Na outra, você só tem 2 opções. E o último lugar só tem uma opção, que é a pessoa que ficou. Veja, então, essa aqui é a posição de maior restrição. Comecei por ela. E o que o princípio multiplicativo nos diz? Que para saber o total de opções, você multiplica as etapas do problema aí, ó. Então, vamos ver quanto é que dá isso aqui? 3 vezes 4, 12. 12 vezes 3, 36. 36 vezes 2, 72. Então, você tem o quê? 72 opções. Ok? Esse é o princípio multiplicativo que faz parte da introdução à análise combinatória. Tranquilo? Então, vamos lá. Vamos pegar aqui a próxima questão. Tá? 3 integrantes de uma comissão parlamentar de inquérito na Câmara dos Deputados devem ser escolhidos para ocupar os cargos de presidente, secretário e relator, cada qual de um partido diferente. Isso é importante. Cada qual
de um partido diferente, tá? Foram pré-indicados 4 deputados do partido A, então deixa eu colocar logo aqui essa informação, 4 deputados do partido A, 3 do partido B, então o partido B oferece 3, 2 do partido C, então o partido C oferece 2 nomes, tá? De quantas maneiras diferentes podem ser escolhidos os ocupantes desse cargo? Então aqui, se você se manter a postura, ou seja, como é que você resolve um problema desse tipo, você vai ter que dividir o problema em passos menores. Então, e qual seria essa divisão? Pensar na comissão como um todo, mas, sobretudo, pensar nos cargos da comissão. Então, nós temos aqui um presidente, né? A comissão é formada por um presidente, ela é formada por um secretário, tá? E ela é formada por um relator, tranquilo? Então, a pergunta é o seguinte: quantas opções eu tenho para presidente? A resposta é depende. Toda vez que a resposta for depende, significa que o problema vai ser subdividido em alguns casos, né? em 2 ou mais casos. Então, por que depende, professor, que eu não entendi? Porque é o seguinte, se o presidente for do partido A, ele tem 4 opções, mas se ele for do B, ele tem 3 opções, se ele for do C, ele só tem 2. Então, na verdade, nós vamos ter que considerar todas as opções possíveis. Então, vamos lá, com calma. Se o presidente for do A, uma opção seria o presidente do partido A, o secretário do B e o relator do C. Poderia ser assim também, o presidente do A, o secretário do C e o relator do B. Tranquilo, né? Mas o presidente poderia ser do B, o secretário do A e o relator do C. Ou ainda, presidente do B, secretário do C e relator do A. Observe que já foi presidente aqui, representante do A, do B, falta do C. C para presidente, A para secretário e B para relator. Finalmente a última. C para presidente, B para secretário e A para relator. Então, vocês observam aqui que eu tenho quantas opções no total? 6 opções, ok? 6 opções no total. E observem também que cada uma delas, os números vão se repetir, porque, olha, se for esse primeiro caso, você vai ter 4 para o presidente aqui, que são 4 opções, vezes 3 para esse secretário do partido B e 2 para o relator do partido C. Ok? Então, se eu pegar esse caso aqui, observe que eu vou chegar em 4 vezes 3, 12, 12 vezes 2, 24 opções. E observe também que isso vai se repetir, porque pela propriedade comutativa, os números, a multiplicação tem o mesmo resultado, embora você troque os fatores. Então, veja, vamos pegar esse caso aqui para mostrar para vocês. Tá? Observe que vai dar também 24. Olha. Quantas opções eu tenho para o B? Eu tenho 3 opções. Mas quantas opções eu tenho para o A? Para o A, eu tenho 4 opções. E quantas opções eu tenho para esse C aqui? Eu tenho 2 opções. Então, veja, 3 vezes 4, 12, 12 vezes 2, 24. E aqui também você vai ter os mesmos valores. Então, você também vai ter o quanto? 24. Então, pergunta que eu faço para vocês. Quantas vezes vão aparecer esse 24 aqui? 1, 2, 3, 6 vezes. Então, para resolver esse problema, você vai ter que considerar 6 vezes 24. Então, fazendo essa continha rápida aí, 6 vezes 4, 24, vão 2. Aqui o 2. 6 vezes 2, 12, com mais 2, 14. Então, você vai ter 144 opções. Ok? 144 opções. Tranquilo? Vou dar uma adiantada aqui na próxima questão. Calma, vamos lá.